muitos já ouviram a história da tartaruga e do coelho. Lembra dessa história de infância? Alguém já ouviu? Sim, tá bom, então não preciso entrar em tantos detalhes. Trata-se de uma corrida desses dois bichos tão diferentes entre si. O coelho, tudo orgulhoso por causa da sua rapidez, numa prova um pouco mais distante, mas ele tem toda a certeza que ganha sem problema nenhum. E a tartaruga, com seu jeitão, metódico, passo a passo. O coelho começa aquela prova e vai lá na frente. E a tartaruga, passo por passo. O coelho logo olha para trás e a tartaruga mal saiu do início da prova. Fala, numa boa, ele senta debaixo de uma árvore, tira uma soneca. E a tartaruga, passo a passo. O tempo passa. De repente, o coelho acorda, olha o relógio, olha para frente, e lá o seu adversário, a tartaruga, passo a passo, quase a terminar a prova, e o coelho agora vai atrás, vai. E a tartaruga passa a reta final e ganha a prova. Como? É impossível. Como o livro de Eclesiastes diz, nem sempre a corrida é para o ligeiro ganhar, mas a fidelidade, com todas as suas limitações, pouco talento que a tartaruga tinha, mas terminou com excelência, e terminou bem. Nós poderíamos parar aqui. Só que não é a Bíblia essa história, a Bíblia nos acrescenta muito mais sobre essa qualidade de caráter dentro desse conjunto de frutos que de fato no texto é singular, mas o fruto do Espírito e nós temos como se fosse um monte de uvas no mesmo cacho. Um fruto singular, porque não é só amor, não é só paz, não é só fidelidade, que é o nosso assunto hoje. Se você olhar para trás no texto de Gálatas 5, que tem sido o tema, versículo 16 na sua Bíblia, Gálatas 5:16, nós percebemos esse contraste das obras do Espírito e o fruto, obras da carne e o fruto do Espírito. Olha o que diz o texto a partir do 16. Digo, porém, andai no Espírito, ou seja, controlado, passo a passo, com muitos ou poucos talentos. Andai no Espírito. Jamais satisfareis a concupiscência, o desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Todo mundo nessa sala que conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, sabe o que é essa luta por dentro de nós. É só pensar na questão dos nossos olhos, o fruto do Espírito de fidelidade, como a Bíblia coloca, do homem de Deus, de uma só mulher, antes do casamento e depois, meu amigo. Só por Deus. Mas dentro de nós tem uma guerra, porque os nossos olhos nos traem, seja na pornografia, seja na rua, seja do outdoor. Estamos nessa guerra, todos nós como homens. A carne milita contra o Espírito contra a carne, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. De fato, é prova, indício, sinal de que você pertence mesmo a Deus se você trava essa luta. Se você está nem aí, você é igual aos seus colegas do serviço, da faculdade, do colégio. Eles não lutam contra isso, se entregam. Mas você é diferente. Em vez de ser motivo de desânimo, o fato de que você está nessa luta, às vezes perde, é difícil. Só falando de fidelidade dos olhos. Tem um aspecto positivo.
Se você está lutando, é sinal de que tem um Espírito dentro em você. Não foque tanto na culpa e sim na vitória. Versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E agora ele lista algumas das obras. As obras da carne são conhecidas, são totalmente egocêntricas, voltadas para o eu. É o anticristo em nós, porque Cristo em nós é uma vida outrocêntrica, uma vida vivida para abençoar outros. Essa é a vida de Jesus, é o contrário da minha natureza. As obras da carne é tudo voltado para mim, eu. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, íris, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A ideia não é que você é salvo pelas suas obras, se você não fizer isso, você está bem. Não. A ideia é que o fruto que o Espírito produz em nós, que nada mais, nada menos é do que a vida de Jesus em nós. Uma vida outrocêntrica, centrada no abençoar de outros. O Espírito produz naturalmente esse fruto em cooperação conosco, claro, a nossa obediência. Mas as obras da carne são totalmente egoístas, centradas em nós mesmos. Ou seja, esse fruto brota de uma única raiz. É o Espírito Santo de Deus que produz a vida de Cristo pelo solo da graça. E graça sobre graça. Leia junto comigo, com ênfase na qualidade que nós vamos estudar nesses poucos minutos, todos juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. A palavra fidelidade nesse texto, na língua original, pistis, literalmente a palavra fé. Inclusive algumas traduções colocam fé como sendo o fruto, esse fruto singular, essa uva dentro do cacho de frutos. Porque a nossa fidelidade, baseia-se na confiança num grande Deus que há de fazer tudo valer a pena. Esse não é um atributo natural do homem, fidelidade como fruto da fé. Inclusive, se olharmos bem no início da Bíblia, talvez o que mais caracteriza o ser humano é a falta de fidelidade. Mal havia Deus colocado Adão e Eva no jardim do Éden, eles já viraram as costas para Deus, eram traidores. Essa é a nossa natureza. Parte da fidelidade é perseverança, fazer a coisa certa, porque é certa, na hora certa e não parar. Mal haviam sido colocados dentro do jardim do Éden, viraram as costas para Deus, o que não fizeram era perseverar. Hoje nós vivemos em dias de oba-oba. E na igreja. Eu quero o que eu quero agora. É um estilo de cristianismo micro-ondas, laser. Mas quando se trata do fruto do Espírito Santo, é tempo, perseverança. Agora, a boa notícia é que esse atributo, característica de Deus, Ele pode transmitir para nós. Chama-se um atributo comunicável. Essa é uma palavra técnica dos teólogos, mas a ideia é que Deus pode compartilhar conosco. De fato, a fidelidade de Deus é a base da nossa fidelidade. O próprio nome de Deus, conhecido por nós, Javé, Jeová ou Yahweh, no Antigo Testamento. O nome de Deus vem do verbo hebraico para ser, existência. Nós
aprendemos esse nome de Deus quando Ele se revela a Moisés. Eu sou quem eu sou. Mas a mesma palavra significa eu era quem eu era, eu fui quem eu fui, eu sou quem eu sou, eu serei quem eu serei. Deus é fiel porque Ele é o único que pode garantir suas promessas. Por quê? Porque Ele sempre existe. Você pode falar para o seu esposo, estarei sempre ao seu lado, mas um dia você estará no caixão. Deus não. Então a nossa fidelidade baseia-se na fidelidade dEle. E Ele, pela sua infinita misericórdia e graça, está fazendo esse processo em nós. Nós somos como mármore, granito. O Espírito Santo tem o martelo da palavra em suas mãos. E Ele está esculpindo a imagem de Jesus através de várias ferramentas. Tirando as lascas que não parecem Jesus, para que sejamos uma escultura à imagem. Agora não apareceu, sumiu. Não sei por que não veio aqui. Mas Ele tira tudo que não parece Jesus para sermos parecidos com o Filho de Deus. E Ele é glorificado nisso. Fidelidade. Fruto do Espírito. Baseado no caráter de Deus. Numa vida que parece com Jesus. O que é a fidelidade? Antes de entrarmos no texto do Velho Testamento que ilustra para nós, homens de Deus, o que é fidelidade? Eu vou definir fidelidade assim. Fidelidade é fazer a coisa certa, na hora certa, porque é certa, e não parar. Até o fim. Fidelidade implica perseverança. Fidelidade é o que você é quando ninguém está olhando. No escuro. Quando o chefe não está olhando por cima do seu ombro. Quando ninguém está por perto para ver o que você está acessando. No silêncio do seu coração. Do seu íntimo. Isso é longe de nós, meus amigos, porque a tendência é não vivermos na presença de um Deus onipresente e não temer a Deus. A Bíblia diz assim, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Nós não seremos julgados pelas habilidades, pelos talentos, e sim pela fidelidade. Tartarugas que nós somos. Passo a passo. Sejam muitos ou poucos os talentos. O que Deus vai exigir de nós não é grande performance, habilidade. É Ele que dá as habilidades. É fidelidade. Continuidade. O que da minha parte, Paulo diz, ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, perseverantes, constantes, capazes de ensinar a outros. Eu falo para os meus filhos, eu vou deixar com vocês uma fórmula matemática para o sucesso na vida à luz das Escrituras. E nós vamos entrar num texto bíblico, e nosso tempo já foi. Fidelidade, mas perseverança equivale a excelência. Para os estudantes jovens ainda entre nós, falava sempre para os meus filhos. Entrega o trabalho pedido. Entrega os trabalhos pedidos todo dia. No final do ano, você será, se não o melhor da sua turma, entre os melhores. Você não tem que ser o mais inteligente, ter QI mais alto. Seja fiel. No esporte, faça o treino, obedeça o técnico, compareça sempre, um pouco mais cedo, fica um pouco depois, seja fiel, perseverante, e logo você vai estar no time titular. No serviço, no casamento,
na disciplina. São vários exemplos disso. Meus amigos, essa diferença entre mediocridade e excelência não é grande talento, é fidelidade. Fazer a coisa certa, na hora certa, até o fim. Você já sobe para cima, você é nata. Eu garanto isso. Tartarugas. Na hora ansiosa. O que fez mais diferença na minha vida espiritual ao longo de 50, quase 59 anos? Todo dia, um tempo na palavra. Eu aprendi mais nesse tempo diário do que cursos de doutorado, mestrado, Bíblia, hebraico, grego. É hora silenciosa, fidelidade, pela graça de Deus. Culto doméstico. Você quer pregar uma mensagem que condena todo mundo? Você prega sobre culto doméstico, oração com a esposa e dízimo. Inclusive a minha mensagem tem esses 3 pontos. Não, brincadeira. Era piada, eu sei que é cedo. Um tempinho. Todo dia. Ou algumas vezes na semana, quando todos estão juntos. Fidelidade com seus olhos. Conjugal. Falar não aos seus desejos consistentemente. Leitura de livros, exercício físico, cuidar da nossa saúde. O que eu e a minha esposa já ministramos aqui, chamamos de tempo de sofá, os primeiros momentos que estamos de volta em casa, nós dois, 5 minutinhos para nos atualizar, faz toda a diferença no casamento, na nossa amizade, fidelidade, disciplina financeira, com dívidas, poupança, contribuição para missões, um pouco aqui, um pouco ali, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um tempinho com os filhos, marcando uma oportunidade para bate-papo, poupança, tudo isso. Fidelidade, perseverança, excelência. Fácil, né? Não. A carne milita contra o espírito. Eu sou preguiçoso, indisciplinado, apático, letárgico. Eu começo muito bem, que nem o coelho, mas eu termino mal. Por isso temos tanta gente migrando para igrejas de oba-oba, uma espiritualidade micro-ondas, mas daqui a 2 anos onde estão? Sumiram. Eu quero que você volte em sua Bíblia agora para um texto que escolhi porque eu encontro nesse texto pré-requisitos e resultados da fidelidade, integridade, compromisso, consistência, temor ao Senhor. Quais os requisitos da fidelidade? E talvez, como se fosse aquela famosa cenoura pendurada na frente do jegue, que o faz correr atrás da cenoura. Qual o resultado disso? O que Deus coloca na nossa frente como motivação, nada errado nisso, para sermos homens fiéis. O Salmo 112, só tem 10 versículos, e rapidamente eu quero passar por esse Salmo, 20 minutos que temos, e perceber um pouco das características, dos requisitos, da fidelidade de um homem de Deus. Esse salmo começa, é um salmo de aleluia. Essa palavra aleluia inicia 23 dos salmos. Louvado seja Yah, é a ideia da palavra, esse mesmo Yahweh, o fiel, sempre existente. Mas esse salmo é para nós homens. Eu amo esse ministério, um dos temas da minha vida é ministério com homens. Eu parabenizo a igreja, Alexandre e os líderes. Esse salmo é para nós. Esse salmo 112 é do homem virtuoso. O salmo fica em contrapartida com a mulher virtuosa. Não é só ela que recebe um poema, uma descrição de virtudes em forma de acróstico, porque esse salmo foi escrito na língua hebraica, das letras A a Z na língua hebraica, para lembrar essas características. Louvado seja Yah,
Bem-aventurado, ele já começa, o homem, o macho, que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Esse é o homem fiel. O que é fascinante é observar que Salmo 112 está no contexto de Salmo 111. Os dois ficam juntos, porque os dois salmos começam, olha 111, aleluia, 112, aleluia. Só que Salmo 111 e Salmo 112 em forma de poesia acróstica, ou seja, cada linha do Salmo, são 22 letras no alfabeto hebraico, no texto original tem 22 linhas. Os dois salmos são acrósticos, A, B, C, D, E, F, G. Salmo 111, por sua vez, versículo 3, descreve a justiça de Deus que permanece. Interessante, Salmo 112 fala da justiça do homem que teme a Deus, que permanece. 111, 4, o Senhor é benigno e misericordioso. 112, 4, o homem que teme a Deus é benigno e misericordioso. Dois dos atributos do fruto do Espírito também. 111 diz que os preceitos do Senhor são estáveis. 112 diz o homem que confia no Senhor é estável. Sabe que interessante? Quando juntamos os dois, faz todo sentido. Quem teme a Deus logo parece com Deus. As características de Deus no acróstico Salmo 111 são as mesmas características do homem que teme a Deus no 112. Esse é o fruto do Espírito. É o caráter de Deus em nossa vida. E o foco desse salmo é o legado do homem que teme a Deus. Esse é o DNA da fidelidade. E tem dois aspectos. E o texto vai assim, vai dar voltas, como as hélices do DNA, falando requisito, resultado, requisito, resultado, requisito, resultado. Os requisitos, fidelidade. Fazer a coisa certa, na hora certa, porque é certa, e não para. E você colhe as bênçãos de um Deus bom, porque você parece com Ele. Provérbios 28, 20 dizem assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer a obra da carne não passará sem castigo. Eu sou expositor bíblico. Esse é o meu título na igreja, primeira de Atibaia, pastor de exposição bíblica. Nós vamos fazer isso. Agora em 16 minutos, Alexandre, porque eu vou seguir o seu horário, viu? Vamos dissecar um pouco, abrir o DNA, olhando primeiro quais os requisitos de fidelidade do homem de Deus, e depois os resultados. Versículo 1, nós já vimos. Para recebermos essa bênção, nós temos que andar com Deus. Olha o que diz, versículo 1. Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Relacionamento com Deus Criador, maravilhoso, magnificente, glorioso. Versículo 7, ele acrescenta nesse DNA, diz no final: o seu coração é firme, confiante em Yahweh, o Senhor. O salmista diz: quem teme aos homens, armas ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro, um alto e inacessível lugar. Mas a pergunta é: o que é o temor do Senhor? Amar a Deus, temer a Deus. O salmista no 128, um texto paralelo, diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Nós não entendemos esse negócio de temor do Senhor. Eu tenho que ficar com medo de Deus. Em parte sim. Mas o temor do Senhor, desenvolvido principalmente no livro de Provérbios, é um conceito bipolar.
não é esquizofrênico, não é nesse sentido. É manter em santa tensão dois conceitos aparentemente opostos. Quais são? Reverência, que falta em nossos dias, temor do Senhor. Um Deus grandioso, um Deus criador. É medo, respeito de um Deus transcendente, totalmente outro. Eu tive uma experiência, voltando uma longa viagem, nós ministramos na África algumas semanas atrás, e era 12 horas de viagem, depois de 28 horas de espera, outros voos, era 40 horas total. Eu assisti alguns vídeos no avião, eu assisti um sobre o telescópio Hubble. Até hoje isso está me martelando em termos da grandeza de Deus. O responsável pelo telescópio espacial Hubble conseguiu permissão para examinar uma parte da noite do céu, tamanho do diâmetro de um canudo. Olhando à noite, você imagina, você está com um canudo, mais ou menos desse tamanho daqui. Era um espaço em branco. Nunca haviam percebido sequer um raio de luz emanando daquele ponto. Ele conseguiu focar naquele único lugar, diâmetro para nós de um canudo, por 10 dias e noites, absorvendo o telescópio Hubble, toda a luz possível. Todo mundo achava, não tem nada, meu. No final de 10 dias, descobriram, não menos de 10.000 galáxias naquele espaço. Conclusão dos cientistas: o homem não é nada, nós somos bichos, é evolução, produto de tempo. Eu caí em adoração. 10.000 galáxias naquele espaço, meu Deus, com bilhões de estrelas, tem todo o átomo de cada estrela, de cada galáxia sob seu controle. Se ele retirar a mão por um instante, todo o universo derrete. O poder de um átomo singular detona e acaba com tudo. Meu Deus, controla tudo isso. Eu murmuro? Eu sou infiel? Ingrato? Reverência, respeito, a síndrome da boca aberta. Mas o outro lado do temor do Senhor é intimidade. Por causa de Jesus. Ele nos passou pelo véu para sentar no colo do paizão, paizinho. Como equilibrar esses dois conceitos de reverência, temor, transcendência, junto com intimidade, carinho, amor, atração e imanência. Esse é o temor do Senhor. É muito difícil. Viver na presença desse Deus leva para uma vida de fidelidade, de fazer a coisa certa, na hora certa, porque é certo, até o fim. Talvez a melhor ilustração que eu já achei disso, fica bem difícil de manhã, mas é nas Crônicas de Nárnia, quando a Lucy pergunta para um dos bichos falantes em Nárnia, se Aslan, o grande, terrível leão que representa Jesus na alegoria, se ele é um leão domesticado. Aí ele falou, não, ele é terrível, ele é feroz. Mas você pode passar a mão nele. Ele é carinhoso, amável. O provérbio diz, no temor do Senhor tem o homem forte amparo. Isso é refúgio para os seus filhos. Você quer ser um homem fiel? É necessário investir no eterno, no seu relacionamento com esse Deus. Mas tem outro aqui nesse mesmo versículo que diz assim, esse homem se compraz, no texto original diz, muito em seus mandamentos. Amor por Deus, amor pela palavra de Deus, é pré-requisito de fidelidade. O que diz o salmista também, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e noite, quando não consegue dormir, para pegar no sono, enquanto no trânsito.
Toda a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para sermos homens fiéis. Andar com Deus, amar a Deus. Amar essa palavra para sermos fiéis a ela. Mas nesse texto temos um terceiro requisito: abençoar o povo de Deus. Mais tarde no Salmo, olha o versículo 4, encontramos essa ideia. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele, esse homem que ama a Deus, a palavra dele, ama o povo de Deus, é benigno, misericordioso e justo. O que Deus é no versículo 4 do Salmo 111, benigno e misericordioso é o Senhor. O homem que teme a Deus é também. É fruto do Espírito aqui no Velho Testamento. É uma vida outrocêntrica que é vivida para abençoar outros e não simplesmente levar vantagem, que é a característica do homem. Então, meus amigos, para sermos homens fiéis, precisamos investir no que é eterno, como Yahweh, Javé, Jeová, é o Deus fiel, eterno. A pessoa de Deus, investimento eterno. O seu tempo a sós com Ele. Amar a palavra de Deus, junto em família, com seu esposo, namorada. Investir no povo de Deus. Versículo 5, eu pulei, mas olha, versículo 5, ditoso o homem que se compadece e empresta. Versículo 9, a primeira parte, esse homem distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Meus amigos, você pode investir na bolsa de valores, um carro zero a cada ano, um sítio no sul de Minas. Você pode fazer todas essas coisas, mas tudo vai derreter. E não é que você não pode fazer essas coisas. Mas o investimento eterno do homem fiel seria na pessoa de Deus, na palavra de Deus e no povo de Deus. Agora, o que Deus oferece? Mesmo que não tivesse nenhum benefício, é suficiente que o Espírito de Deus, numa vida de dependência e humildade, produzisse em nós características, um vislumbre da glória de Jesus, que um dia será completada, quando o veremos como Ele é. Mas além disso, Ele nos oferece uma gorjeta. Fruto da fidelidade, que Provérbios diz, será acumulado de bênçãos o homem fiel. Vamos listar esses aqui e a gente termina. Versículo 2. Provérbios diz, será acumulado de bênçãos. O que todo pai deseja, filhos abençoados. Olha o versículo 2, o resultado. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Meus filhos serão abençoados por causa do refúgio, do temor do homem, do temor de Deus, tem o homem forte e amparo, isso é refúgio para os seus filhos. O ditado diz, todo mundo, o adesivo de carro, desejando um planeta melhor para os nossos filhos. Todo mundo fala em deixar um planeta melhor para os nossos filhos, mas quem vai deixar filhos melhores para o nosso planeta? Filhos abençoados, fruto da fidelidade, linha sobre linha, preceito sobre preceito, e prosperidade. Peraí, essa não é a igreja da teologia da prosperidade, pastor Davi. Não, não é, mas nós não somos teólogos da miséria também. Todas as coisas sendo iguais, o estilo de vida do justo fiel vai ser acumulado de bênçãos que aquele sujeito beberrão, viciado em crack, endividado até aqui, querendo ficar rico rápido, entrando em negócios sujos, enroscado com a Receita Federal, ele não vai bem. Olha o versículo 3, na sua casa há prosperidade, riqueza. É relativa. A riqueza verdadeira é eterna, mas é fruto de uma vida fiel, excelência. O centro desse salmo que mais me anima é a ideia do legado.
Nós vamos deixar algo permanente. Olha o versículo 3, diz: sua justiça permanece para sempre. A justiça de Deus permanece para sempre. Quem teme a Deus, a justiça dele permanece. Será tido em memória eterna, diz versículo 6. 9, sua justiça permanece para sempre. De novo, você vai deixar algo permanente. Eu não quero deixar essa terra só pó dentro do caixão. Quero impactar a vida dos meus filhos, dos meus netos. Já são 6 filhos e 14 netos, acredito. As pessoas para quem ministrei. Esse é o seu legado. Provérbios diz: a memória do justo. Me ajuda aqui atrás porque travou de novo. Isso. Provérbios 10, versículo 7, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Filhos abençoados, prosperidade, um legado eterno. E versículo 4, direção na vida. Já voltou? Ixi. Olha o versículo 4. Eu gosto desse aqui. Aos justos nasce luz nas trevas. Uma saída. Socorro. Não diz que nada de ruim vai acontecer para você, porque você decretou, você reivindicou, é só bênção sobre bênção. Mentira. Há trevas, momentos difíceis, mas luz nasce. Gente, pode me ajudar? Você vai lá? Próximo slide é o texto de Provérbios 4, que diz: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, luz que nasce nas trevas. Penúltimo, versículo 6 a 8, estabilidade. Olha o que diz o versículo 6, não será jamais abalado. Versículo 7, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. 8, seu coração bem firmado não teme. Estabilidade. O que nós vemos em homens infiéis, inconstantes, é que vacilam. Cada vento de doutrina, eles vão atrás disso e vão atrás daquilo. A fidelidade do temor do Senhor nos dá estabilidade na vida. E o último resultado, versículo 9. Honra. Essa pessoa distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, o seu poder, literalmente o texto diz o seu chifre. Hoje nós temos conotações ruins com a palavra chifre, mas aqui a ideia era de um animal vitorioso. Honra. Em contraste com o perverso. Olha o versículo 10. O perverso vê isso e se enraivece. Ele não é fiel. Não é constante, não tem filhos abençoados, não tem a prosperidade, normalmente, não tem um legado, morre e acabou, ninguém vai para o funeral dele, não é estável, coisas ruins acontecem para todo mundo, e ele vacila, não é honrado, range os dentes e se consome, o desejo dos perversos perecerá. E esse é o contraste entre o fiel e o infiel. Requisitos: amar a Deus, a sua palavra, o seu povo. E você será acumulado das bênçãos, do legado, da fidelidade. Vamos terminar com essa última ideia. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Não é nós. A carne milita contra o espírito contra a carne. Eu vou falhar muitas vezes, mas a graça de Deus nos inunda. Se somos infiéis, e somos, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Fidelidade, mais perseverança, excelência. Fazer a coisa certa, na hora certa,
porque é certo, até o fim. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pelo modelo que é Jesus. Que sejamos, apesar das nossas muitas falhas, esculpidos cada dia, um pouco mais, conforme a imagem de Jesus. Que sejamos homens fiéis, no tempo com o Senhor, na instrução das nossas famílias, na disciplina dos nossos olhos, na internet, no tempo com a esposa, na disciplina física, no envolvimento na igreja, na frequência dos cultos. Não como obras da carne, mas como fruto do Teu Espírito, promovendo a vida de Jesus e excelência de vida. Te agradecemos pelos méritos de Jesus. Amém.